pessoal fala assim, temos que proteger a natureza. Eu sou de uma outra visão. Para mim, a natureza, ela tá assim, ela tá sendo paciente. Ela tá dando uma oportunidade, porque a hora que ela perder a paciência, o que vai acontecer com a humanidade, eu não sei. Jonas Mazetti é mestre tradicional de Vedanta, uma das filosofias mais importantes do mundo, e viveu 4 anos e meio em reclusão na Índia. Deixou para trás uma carreira de sucesso como engenheiro e consultor, após perceber que vivia cercado de milionários miseráveis. Eu era um deles, e o meu objetivo era ser uma dessas pessoas. E eu comecei a ver que eu não queria ser. E aquilo, tipo assim, me apertou de um determinado jeito que eu comecei a ter uma crise existencial, sabe? Do que eu tô fazendo da minha vida. Neste episódio, ele explica que Vedanta não é uma religião, mas um meio de conhecimento que revela que a felicidade está dentro, não fora. Fala sobre a rotina intensa no ashram, com banhos gelados às 4 da manhã, mantras, meditação, yoga e alimentação sátvica. A mente, ela precisa vencer esse estado de estagnação. O dia começa com você entrando no gelo. Então você já sai dali sendo um vencedor. Você também não sai de lá para sauna. Não, você sai de lá pro templo molhado para cantar. Uau. E você se seca cantando. Aí dali você toma um chá. E quando acaba você pode tomar um chazinho quente. Aborda temas como karma, maya, samsara e dharma e mostra como a espiritualidade é prática e aplicável à vida real. Para Jonas, tudo muda quando decidimos ser felizes e paramos de esperar que o mundo mude primeiro. A gente começa essa história com um único objetivo: viver em paz e feliz. Então, se existe um autoconhecimento, esse autoconhecimento tem que trazer essa felicidade, senão ele não tem valor, porque tudo que eu faço na minha vida é para ser feliz. O que é a vida para você? Jonas, como foi viver 4 anos na Índia, estudando uma das filosofias mais importantes do mundo, né? Olha, não foi fácil não, sabe? São 4 anos, assim, onde você passa por um período de reclusão muito forte. Estudar é uma coisa maravilhosa. Você ficar em contato com os Vedas, né? Você poder acordar todo dia de manhã, tomar um banho de gelo, meditar, escutar o professor falando, mas ao mesmo tempo, quando você está vivendo uma vida normal, né, com uma família, com um trabalho, com uma namorada, com todo esse aparato, né, que o mundo dá, e você ficar 4 anos e meio sem nada, tudo que é podre dentro de você sai, sabe? Então o difícil é você lidar com essa ascese, né, da reclusão. Você teve uma vida mundana durante muito tempo. Eu também tive um caminho espiritual e acho que, como muitas pessoas que acabam tendo esse caminho espiritual, às vezes se emocionam e falam, eu quero ser monge. Uhum. Até que você percebe que em alguns momentos talvez seja uma fuga, fuga dos problemas da vida. A imagem que a gente constrói do que é ser recluso, do que é ser um monge, é completamente diferente da realidade. Esse é difícil, o que exatamente significa? Porque as práticas são intensas, né? O trabalho é constante, né, Jonas? O que acontece é que a gente carrega tanta fantasia sobre essa vida espiritual, né, que é um choque para todo mundo. Eu tinha as minhas também. Eu fui para lá achando que eu não ia nunca mais voltar, que eu ia morar numa caverna e morar lá pro resto da vida, né? E foi só assim, mais pro final do curso, que eu comecei a ter uma visão mais objetiva sobre o que era a vida, o que era a vida lá e o que era a vida aqui. E entender que a vida aqui ou a vida lá era a mesma vida, porque eu sou o mesmo ser humano, né? Então, se eu sou um monge, vamos dizer, e moro lá, eu vou ter que trabalhar, porque ninguém vai me sustentar se eu não trabalhar. Só que eu vou trabalhar dentro do ashram, vamos dizer assim, né? E eu vou ter que ter uma comunidade, porque eu sou um ser humano e tenho necessidade afetiva, eu tenho tudo isso, e eu vou me relacionar com aquelas pessoas, né? Então você começa a ver, assim, que dentro da sociedade indiana, existe uma figura que é o sannyasi, o renunciante, que na verdade não é um monge, ele é uma pessoa na última fase de vida, como se fosse depois dos 70, dos 80, quando a pessoa, tipo assim, ela precisa viver mais em reclusão, ela já não viaja muito, não faz muito, existe essa fase de vida lá. E essa fase de vida de sannyasa virou, vamos dizer assim, o símbolo
para o estudo de Vedanta, porque em geral as pessoas que entravam para a espiritualidade estavam numa idade mais avançada, sabe? Mas aí você pega uma pessoa mais nova, às vezes não faz sentido, sabe? Às vezes a pessoa quer viver uma vida normal dentro da sociedade. E para mim também, né, na Índia, qual o valor que eu teria para aquela sociedade, né? Um estrangeiro que está lá, todos os mestres estão lá, indianos, falando a língua, eu tenho mais valor aqui, né? Então fez mais sentido eu vir voltar para o Brasil, né? Queria dar um passo atrás, porque o mundo hindu é mais próximo a mim, porque eu estudei uma linha, que acho que a gente tem talvez irmã, talvez prima ali, mas eu acho que muitas pessoas não conhecem. Eu queria que você explicasse o que é o Vedanta. Segura aí um segundo que isso aqui é importante. Não tem como você estar em alta performance se não acompanha seu corpo de perto. Treino e dieta são essenciais, mas se os seus marcadores de saúde estão desregulados, você nunca vai atingir o máximo da sua performance física e cognitiva. Por isso, exames regulares e acompanhamento médico fazem parte da minha rotina. No Espaço Volpe, eles cuidam disso com precisão, otimizando energia, longevidade e bem-estar real. Vai lá em espaçovolpe.com.br e diga que você veio do podcast Excepcionais para receber uma condição especial. Agora sim, bora voltar para o episódio. Olha, o Vedanta, esse nome, ele vem devido à localização do conhecimento. Existe na tradição védica, né, a tradição dos Vedas, um corpo enorme de conhecimento. Da onde vem a astrologia, até a astrologia ocidental, Gêmeos, Escorpião, é tudo nome das constelações em sânscrito, né? Os mantras que a gente conhece, as asanas, o pranayama, exercício de respiração, tudo isso é disso que é chamado de Vedas, Ayurveda, né? E no final de cada porção dos Vedas existe um ensinamento sobre como você pode alcançar a sua felicidade. Misturado ali, porque é o assunto mais importante, né? A busca pela felicidade. Então existem vários Vedantas, vários trechos no final de cada porção dos Vedas que fala sobre para uma pessoa que a felicidade que ela busca não está do lado de fora, está do lado de dentro. Aí essa mensagem ela vai consistentemente sendo espalhada por todos os Vedas. O estudo dessa mensagem específica é o que é chamado de Vedanta. E ela é uma prática filosófica, então busca responder perguntas profundas sobre a vida, sobre quem somos, para onde vamos, mas ela também tem práticas de meditação, né? Você mesmo falando do yoga, dos asanas, práticas do desenvolvimento espiritual. Queria que você falasse um pouquinho o que são essas práticas, né? Então, primeiro falando sobre o que é Vedanta, né? Vedanta funciona como se fosse com aulas, como se fosse, porque não é uma aula exatamente como você teria uma aula de matemática. É o uso de um meio de conhecimento. Porque, por incrível que pareça, quando o professor fala e você escuta ele explicando o que ele tem para dizer, você tem a sensação de que você já sabe. Ele não está de verdade te botando uma coisa nova, ele está fazendo um conhecimento inato que está dentro de você ficar disponível para você mesmo. Só que para isso você precisa do meio de conhecimento, que é um professor falando para você aquilo que você já sabe e liberta sua mente. Esse é o coração de Vedanta e funciona como se fossem palestras e aulas que têm uma cadência e uma sistematização. Assuntos que são falados primeiro, outros que são falados depois. Tem ciclos, né, onde você passa por vários assuntos e depois volta de novo com uma profundidade maior, né? Agora, o Vedanta ele só consegue ser vivido por uma pessoa, se tornar a vida dela, se ela tem uma qualificação mental, se a mente está preparada. Agora, para a preparação da mente, aí você tem asana, meditação, mantra, canto, um monte de coisa diferente. Muito interessante. Quando a gente faz uma análise da sua história, da sua vida, você foi até quando viver uma vida mundana tradicional? Mais comum, digamos assim, porque você estudou engenharia, você estava buscando talvez a linha que todo ser humano costuma buscar. Queria que você contasse um pouco disso. E qual foi o seu ponto de virada que você decide buscar esse aprofundamento no Vedanta? Assim, resumindo uma história longa, né? Eu vim de uma família muito humilde, aqui de São Paulo, inclusive, né? E que a minha mãe e meu pai, eles tinham assim, uma preocupação tão grande com a educação, sabe? De fazer o filho conseguir se formar, etc.,
e que eu recebi sabe, esse comando do universo, assim, tipo, olha, você precisa se formar e precisa ser alguém, precisa batalhar. Então, até eu me formar no IME, eu não, assim, eu não pensava em mais nada, a não ser aquilo ali, sabe? E foi uma jornada muito grande, né, de estudo e de conquista e de enfrentar também as dificuldades normais da vida, da sobrevivência dentro do mundo, sabe? Então, quando eu tinha, eu acho que por volta de uns 20, 21 anos, eu estava formado, engenheiro mecânico, sabe? Tinha passado 5 anos no IME, e dali eu fui direto para consultoria estratégica, na verdade. A gente abriu o primeiro escritório da Accenture naquela época, quando eles estavam chegando no Brasil com a estratégia da Accenture, né? E eu trabalhei lá por um tempo, dali eu fui para o Opportunity, né, no Rio de Janeiro, Uau. e trabalhei lá com o Daniel, com todo aquele pessoal, né? E dali eu resolvi que o meu caminho era montar a minha própria empresa de consultoria. Então eu saí com um amigo meu, a gente abriu a Morningstar, né, que assim, naquela época não tinha muita gente nesse campo ainda, assim, estava crescendo, né? Foi uma empresa assim que cresceu assim de 2 sócios a 100 funcionários em, sei lá, 2, 3 anos, sabe? E a gente estava em todos os grandes players, sabe? Todos os grandes, assim, as estatais, o mercado financeiro, né? Trabalhando diretamente com CEOs, com os gerentes sênior, essas pessoas. E aquilo ali, cara, apertou meu coração. A verdade foi essa. Porque eu era muito jovem, tinha subido muito, assim, do ponto de vista do Cresceu mercado, rápido, né? cresci muito rápido. E eu me deparei com uma realidade que, né, eu acho que a gente pode falar aqui de forma aberta, assim, Sim, né? com certeza. De conhecer, assim, miseráveis milionários, entendeu? O cara era milionário, mas miserável no coração deles, entende? E eu estava no mesmo caminho, eu não estava em outro caminho, eu era um deles, e o meu objetivo era ser uma dessas pessoas. E eu comecei a ver que eu não queria ser. E aquilo, tipo assim, me apertou de um determinado jeito que eu comecei a ter uma crise existencial, sabe? Do que eu tô fazendo da minha vida. Eu conquistei um monte de coisa, mas eu não via, olhando os meus iguais lá na frente, né, as pessoas que já tinham conquistado tudo, eu não via aquela vida ali como uma vida que eu queria ter para mim. Então, por mais que tinha muito sucesso no mundo, tinha tudo que uma pessoa poderia ter, ao mesmo tempo não tinha paz em casa, não dormia direito, a relação dentro do trabalho era uma relação muito dura. Claro que não todo mundo, né? Tem pessoas que tinham uma espiritualidade ali, mas 90% vivia esse dilema, sabe? E depressão, remédio para dormir. Aí eu falei, cara, tem uma coisa muito errada e eu não sei o que fazer, você entende? Porque teoricamente eu estava no topo ali da minha carreira, Uhum. né? Ué, todo mundo me faz chegar até onde Poxa, supostamente seria o ápice da vida, exato. você chega lá, mas faltava É, algo. uma desilusão. E ao mesmo tempo, naquela época eu praticava muita arte marcial, né? De noite eu ia pra Rua da Alfândega, cara. Treinava lá de noite, de madrugada, assim, sabe? Saía de lá 11 da noite no Rio de Janeiro, lugar até super perigoso, né? Sentava na beira da rua ali, tomava uma cerveja sem álcool, um churrasco vegetariano, né? E tava de boa, de bem com a vida, com um monte de pessoas que não tinham nem um milésimo do que aquelas pessoas tinham. Eu falei, cara, isso não tá fazendo sentido nenhum, sabe? Então eu comecei a procurar por resposta. E dentro disso, né, foi um processo assim espiritual, né, posso dizer, que eu fiz umas orações assim e me veio assim um chamado de procurar por yoga. É Foi mesmo. como tudo Você começou. sentiu. Eu senti, eu falei assim, eu tenho que praticar yoga, né? E nesse contato com yoga, eu tive contato com Vedanta logo de cara, e a coisa fez total sentido para mim. E eu era assim, naquela época tinha muito pouca gente no Brasil estudando Vedanta, né? Então, assim, era uma coisa que todo mundo achava que eu tava maluco, né? Eu falei, que você tá estudando isso, cara? Que isso não faz sentido, alguém para te explicar que a felicidade tá dentro, sabe? Para que você vai pra Índia? Né? Todo mundo questionava tudo, mas eu fiquei fiel ali àquele processo, né? E em pouco tempo, aqueles sintomas que eu estava sentindo, assim, pô, muita ansiedade, eu era muito ansioso, sabe? E tinha, assim, uma dificuldade de ver que eu não controlava as coisas à minha volta, as pessoas, sabe? Tinha uma certa arrogância, assim, sabe? De achar que tudo estava em volta de mim. Essas coisas foram, aos poucos, sabe, se dissolvendo. E eu fui vendo uma possibilidade de viver em paz. A minha vida foi melhorando, né? E na medida que eu ia melhorando, eu ia estudando mais. Aí eu praticava yoga, estava praticando yoga todo dia, estudando Vedanta todo dia. E até que teve um momento que eu conheci o mestre nos Estados Unidos, que ele veio, né, o mestre da Índia, né, da nossa linhagem, Swami Dayananda. Aí eu tive um momento com ele, e aí eu pude ver a tradição, ver os mantras sendo cantados, aí eu me apaixonei, né? E a partir dali eu comecei a estudar com mais força. Aí metade do dia eu trabalhava, a outra metade eu estudava,
sabe. E naquela época a empresa já estava indo muito bem, os sócios estavam muito felizes, então eles me deram todo o espaço para esse maluco fazer o que ele quisesse, sabe, É aquele mesmo, que negócio. bom isso. E assim foi indo, até que um dia eu resolvi que eu iria para a Índia fazer essa ascese de ficar 4 anos e meio lá no ashram, né. E aí eu fiz um ano de período sabático para poder estudar o sânscrito, porque as aulas eram metade em sânscrito, metade em Uau! inglês, e Lá, lá na Índia. estudando um ano em sabático, só estudando sânscrito. Não, eu fiz esse um ano no Brasil. No Brasil, É. tá. E aí quando eu estava preparado, um ano depois, que eu já estava estudando, mas sabe, você precisa ter um esforço a mais para conseguir pegar uma língua, né. Aí eu fui para lá e fiz esses 4 anos e meio, né. Uau! O sânscrito é um idioma falado ou ele é só escrito? Existe alguma região na Índia que se fala sânscrito? Existe? Existem algumas poucas cidades que ainda se fala sânscrito, é a língua, vamos dizer assim, que todo mundo se comunica. E o sânscrito ele foi falado na Índia inteira há bastante tempo atrás, né, hoje, né, na maior parte dos casos, as pessoas sabem ler o sânscrito, conseguem entender, mas elas não usam no dia a dia, né. Uhum. Só para fazer um paralelo, né? Porque usualmente as filosofias elas estão num idioma distante da nossa realidade. Então, um paralelo para quem está escutando se você vai estudar filosofia grega, você tem que aprender o grego antigo para você Exato. estudar os filósofos. O que você fez foi aprender o sânscrito, porque a literatura, a filosofia, os Vedas, está escrito em sânscrito. Exatamente, é a língua original. Então, para você não necessitar de alguém interpretando o original para você poder entender o coração do texto, né, você precisa do sânscrito. E quão importante foi isso, Jonas? E quão difícil é esses estudos num idioma que não é natural? Imagino que seja completamente diferente do que a gente conheça, né? Cara, é difícil, né, mas como um amigo meu do mercado financeiro costumava dizer, não tem nada que seja difícil em si, você tem só um caminho muito longo, sabe, um passo de cada vez. Então seria como estudar o latim ou uma outra língua, né, que, né, a gente não tem tanto contato. O sânscrito ele tem 3 gêneros, né, masculino, feminino e neutro, então as palavras têm 3 possibilidades. O sânscrito tem inúmeros casos, dependendo de como você vai montar uma frase, por exemplo, eu vejo uma flor, né, eu vejo uma flor não vai funcionar direito, mas se eu falar assim, o gato vê a flor, e se eu falar a flor vê o gato, em português são significados completamente diferentes, porque a gente não tem caso, a gente tem a ordem das palavras. Tá. Mas no sânscrito é como se o final de cada palavra indicasse qual é a função sintática dela. Então, vamos supor assim, se termina com X é o sujeito, então você ia falar gatox, V, né, florum, aí porque termina com M é objeto. Aí você pode botar em qualquer ordem. Então você tem que se adaptar a uma nova estrutura sintática, né? Essa é a dificuldade. Uma vez que você entende isso, aí é só uma questão de você ter vocabulário e conhecer como que as palavras declinam, né? Uhum. A partir do momento que você vai para um ashram, passa 4 anos estudando, você se tornou o quê? Você se tornou um sannyasa? Não, O que você se tornou ali? tá, uma boa pergunta. Então, assim, o sannyasa, né, ou não sannyasa, é uma decisão de vida que, inclusive, uma pessoa, mesmo que ela não vá para um ashram, ela pode se tornar um sannyasa, ela pode chegar lá e fazer uma escolha, eu quero viver como monge, né, não tem problema nenhum, né. O estudo dentro da nossa linha, ele é única e exclusivamente em nome do conhecimento, sabe, e ele não te forma em nada. Que legal. Sabe? Agora, todo professor de Vedanta, né, assim, tradicional, ele precisa passar por um tipo de ascese como essa para poder passar pelo processo de purificação que a ascese dá. Uhum. Mas nem todo mundo que sai de um curso desse vai virar professor, né? Aí é um chamado de vida, né? Eu diria assim, talvez que 10%, 20%. Ah, é? É O resto está buscando o autoconhecimento. autoconhecimento, né? Que interessante. E durante a sua prática no ashram, eu imagino que você deva ter uma união da parte física, de alimentação, de meditação e de estudos. O que era uma rotina, assim, para a gente entender o que era um dia seu lá? Olha, o dia começava mais ou menos às 4 horas da manhã, né? Às 4 horas você levanta. E quando a gente estava na floresta no sul, a gente passou um tempo nos Himalaias e um tempo no sul, né? Quando estava na floresta, você começa o dia com um banho de balde gelado, sabe? E dali você vai para sua meditação pessoal, que é só você que faz sozinho no seu quarto. E tem uns rituais, né, com fogo, com vela, com incenso e tal, que você realiza ali, que você aprende.
Depois dali você vai para o templo, onde tem um canto coletivo e um ritual coletivo, sabe? Aí todo mundo faz aquele canto coletivo. Isso seria um mantra? Sim, os mantras, né? São mantras védicos, né? Tá. Compridos, assim, sabe? 40, 50 minutos cantando, Uau. né? Dali você tem uma meditação coletiva com o mestre. E dessa meditação coletiva você vai tomar café. Do café você volta para ter a primeira aula de Vedanta. Depois da aula de Vedanta você tem uma aula de sânscrito, tipo um sânscrito avançado. Dali você tem uma prática de yoga. Aí acabou sua manhã. E aí quando você fala a prática do yoga, asanas, físico mesmo, trabalho físico Trabalho mesmo. físico. Então a gente passa por um trabalho de meditação, então muita concentração, muita presença. Energético. E você não falou de alimentação. Até ali... o café da manhã só, né? Só? Ali é só um... É vegano, imagino, vegetariano? Vegetariano, né? Pouca quantidade? Não, você pode comer quanto você quiser, só que a comida é sátua. Então, assim, não tem muito sal, não tem açúcar, sabe, e tal. De vez em quando tem alguém leva um doce lá, né, e distribui pro pessoal, mas a alimentação em si é uma alimentação muito simples, né? E depois de um determinado tempo no curso, você mesmo tem que cozinhar para você. Para você e para os outros ou a sua mesma? Não, você cozinha a sua mesma e depois você junta um grupo de amigos e aí eu cozinho para nós 4 aqui. Amanhã você cozinha para nós 4. Entendi. Criam uma consciência coletiva. Uma consciência coletiva e uma troca de energia também com as pessoas, né? Interessante. Quantas pessoas participavam disso? Olha, de umas 20 até umas 100, né? O meu curso chegou a ter 100 pessoas porque eu peguei o último curso do Swami Dayananda, né, do meu mestre, né? Uau. Que ele deu o curso inteiro mesmo, sabe? E chegou até umas 100 pessoas e termina tipo uns 40, né? São pessoas que vão desistindo ao longo do caminho? Exato, porque é bem difícil para a mente, sabe? Essa reclusão, ela estabelece um contraste, onde você não consegue dizer que a sua dor é culpa de ninguém, porque você todo dia é igual. Então, sabe, o dia que você se irrita com alguém, com a mesma pessoa que está do seu lado todo dia, você sabe que aquilo é seu, que não é dela. E a pessoa tem que fazer uma opção, se ela quer se vulnerabilizar, entrar em contato com aquela dor e resolver aquilo, ou se, tipo assim, já deu para mim, né? Então, muita gente chega uma hora que fala, não é meu momento de passar por isso, aí ela recua, né? Jonas, eu queria agora fazer algumas perguntas mais filosóficas sobre a vida. E de acordo com o que você estudou, né, assim, o que é a vida para você? E aí, deixa eu clarificar talvez um pouco mais. Quando eu falo a vida, eu entendo um pouco o que é a explicação, talvez, do Brahma. E acho que a gente pode dividir em 2 partes, talvez, essa pergunta. O que é a vida terrestre no planeta Terra e o que talvez seja a vida... O que somos nós, talvez? Seja mais objetivo essa pergunta, talvez. De acordo com os Vedas, né? Quando uma pessoa ela encarna e ela está aqui nesse plano, ela vem com um conjunto de coisas a serem vividas, que foram plantadas de vidas anteriores. E então ela tem como se fosse um mapa de coisas que ela precisa passar. E enquanto ela está aqui, ela também tem o livre-arbítrio de escolher relativamente, não o livre-arbítrio total, mas relativamente ela pode ir mais para cá e mais para lá. Então, a vida, na verdade, é uma manifestação desses karmas que tem para serem vividos, a história que essa pessoa tem para viver, que inclui nossos pais, que inclui os nossos relacionamentos, inclui os nossos filhos, inclui também a nossa contribuição para o mundo. Né? E karma, só para quem nunca viveu, a gente pode falar que são débitos de vidas passadas? Créditos e débitos. Créditos e débitos. De coisas que foram realizadas, né? Do ponto de vista espiritual, tem um crédito e um débito, né? Existe sempre um resultado material que a gente recebe quando a gente faz uma coisa. Mas tem também um lado espiritual, né, que fica na nossa conta, pendurado, sabe? Então viemos para a Terra e precisamos seguir talvez um caminho que tenha sido rascunhado, mas temos livre-arbítrio. E a gente vem é como se estivessem contando uma história pra gente em primeira pessoa. Então aqui tá, né, o Jonas, ele nasceu nisso aqui, ele viveu aquilo ali, você está acompanhando aquela história e dentro daquela história você tem um livre-arbítrio relativo de escolhas que você pode fazer, né? E a espiritualidade, ela é na verdade o rompimento desse ciclo kármico. Quando você decide, né, procurar pela felicidade, não
ganhando mais objetos ou mudando o mundo que está à sua volta, mas entendendo o que você é, né? E que a sua felicidade não depende dessas coisas todas em volta de você. Sensacional. E então podemos dizer que somos seres espirituais. Sem dúvida. E que somos infinitos? Seria uma afirmação correta? Isso. Aí a segunda parte da sua pergunta, né, que é o que nós somos fundamentalmente, né, não como a história que a gente veio viver aqui, né, é uma descoberta que a gente precisa realizar, que ela é um pouco chocante para a mente, sabe? Porque a gente viveu a vida inteira condicionado à ideia de que eu estou aqui sentado nesse corpo conversando com você, né? Mas se a gente para pensar, né, você fecha seus olhos, o tempo nunca passou para você. A sua infância é como se fosse ontem. Não existe para o sujeito, não para o corpo. Para o corpo existe tempo. Né? Para a mente existe transformação, mas para aquele que vê a mente, nunca houve nenhum tipo de mudança. Para aquele que observa a mente. O sujeito, né, a testemunha, ela nunca mudou. Essa testemunha, ela é atemporal. Ela não pertence ao tempo. O tempo, ele já existe como uma construção dentro do pensamento. Essa testemunha, ela é adimensional. Adimensional não no sentido de tamanho, mas no sentido que ela não está localizada em lugar nenhum. Até, não sei se você já teve essa experiência, provavelmente, né, como executivo, né, no seu mundo de viajando para lá e para cá, quando você viaja muito, tem uma hora que você não sabe onde você está. Você acorda no hotel, né, e você fala, onde que eu tô? Você precisa abrir a janela para definir onde você está. Porque você, com você mesmo, você não está em lugar nenhum, né? Ou melhor, você está em todos os lugares, né? Você é a base no qual o tempo, o espaço, a concepção desse personagem se estabelece sob esse sujeito. Então, se eu começo a entender quem que é o sujeito por detrás do personagem, a minha mente vai fazer uma mudança 180 graus. Em vez de dizer que eu sou, entre aspas, uma mente que está dentro desse corpo e que dentro desse corpo, dentro dessa mente eu estou ali como uma testemunha, eu vou entender que é o contrário. Na verdade, tudo que está aqui está dentro da minha mente. Inclusive eu, conversando com você, sou um pensamento na sua mente. Então, não é você que está dentro do mundo, é o mundo que está dentro de você. Essa é a descoberta a ser realizada. Para quem nunca viveu, eu já li um pouco sobre isso, já estudei um pouco sobre isso. Realmente é uma loucura para quem, por exemplo, o nosso país, ele é predominantemente cristão. Uhum. E outro dia eu fui falar um pouco, um vídeo sobre quem somos, né? E fui falar um pouco sobre esse conceito de múltiplas vidas e tal. As pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar isso. Quase que uma rejeição. E aí eu fui pesquisar quantos por cento da população são cristãos, né? E eu vi que era mais ou menos em torno de uns 30%. E a gente sempre diz que, pelo menos eu sempre escutei a vida inteira, de que a Índia é o berço espiritual do mundo. Uhum. Que tem uma visão um pouco distinta disso. Você que se aprofundou muito, ela é distinta mesmo? Ou existe uma forma de se explicar que faça sentido? É só uma confusão. Antes, né, para esclarecer, assim, um ponto interessante da Índia é que tem mais religiões dentro da Índia do que fora da Índia. Né? A gente acha, né, no mundo as derivadas do hinduísmo, né? Os derivados do hinduísmo. Tem mais religiões lá dentro do que fora. Cada um acreditando e pensando numa coisa diferente. Então, assim, é muito importante de dizer que os Vedas e Vedanta não é uma religião e não é religioso. Muito pelo contrário, né? Você vai fazer yoga, você pode ser de qualquer religião. Você vai para o Ayurveda, você pode ser de qualquer religião. Você vai para o astrólogo, pode ser de qualquer religião. Você vai estudar Vedanta, pode ser de qualquer religião. Então, esse conhecimento ele não tem nada a ver com religião. Agora, olha que coisa interessante. As pessoas estão brigando religiosamente, né? Para onde que elas vão depois que elas morrem, sabe? Mas esse não é o mesmo conceito de reencarnação? Tem alguma religião que diga que depois que, né, morreu, ela acabou? Não. Vai para lugares diferentes, com nomes diferentes, né, mas que de verdade, do ponto de vista da espiritualidade, tanto faz, porque eu quero ser feliz aqui e agora, e não depois que eu morrer. Você tá entendendo? Então, tanto faz. Se vai para o céu, se vai para outro lugar, qual que é o nome desse lugar, tá tudo bem. Você tá entendendo? Porque a proposta que eu acho que diferencia a espiritualidade da religião, e não do cristianismo, mas da espiritualidade da religião em si, a espiritualidade diz que a felicidade está disponível aqui e agora.
E a religião, em geral, né, não todas, mas em geral, vai dizer que a felicidade aqui não é possível, que só é possível sofrer, e que a felicidade é algo que vai acontecer depois da morte. Uhum. Só que, poxa, se é pra ser feliz depois da morte, pra que eu nasci, né? Pois é. Eu já tava lá, já ficava lá, né? Jonas, nós escolhemos vir para cá, para o planeta Terra? Essa ideia de que a gente escolhe para vir, de acordo com os Vedas, não é da forma como as pessoas dizem, do tipo, a gente está com um menu e fala, quero ir para a Terra, sabe? A ideia da escolha, ela vem com base nas ações que a gente realizou no passado. É como se fosse assim, olha, você escolheu essa vida que você tem por esse esforço e por essas opções que você fez ao longo da sua jornada, né? Então não deixa de ser uma escolha, mas não é uma escolha porque a gente tem várias opções, né? Para falar a verdade, as pessoas que nascem na Terra, elas têm um karma específico que é para ser vivido aqui, Entendi. onde o equilíbrio de conforto e desconforto pende um pouquinho mais para o conforto. Assim é definida a Terra. Aqui na um Terra. pouquinho mais de conforto. Um pouquinho mais de conforto. Se começa a ficar confortável demais, o cara tem uma dor de dente, porque tá, sabe, demais. A Terra tem essa qualidade, essa característica de que é um pouquinho mais aliviado do que depressão. Aí a situação tá difícil, aparece uma solução, você dá uma relaxada, sabe? Se tá muito bom, daqui a pouco volta. Inclusive por isso que é dito que a Terra é um lugar muito especial, porque o despertar da espiritualidade necessita desse equilíbrio entre conforto e desconforto. Porque se for muito confortável, a pessoa simplesmente vive o que tem para viver. E se for muito desconfortável, ela não aguenta. Mas nesse meio do caminho, ela fala, peraí, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu percebi ao longo da minha vida que muitas vezes eu tomava decisões, como por exemplo, vou estudar ciência da computação. Vou estudar engenharia. Quando a gente toma essa decisão, nós estamos praticamente traçando um caminho que vamos trilhar, porque senão não faria sentido. Claro. Então quase que a gente fica se apegado a esse caminho. Só que ao longo da minha vida eu percebi que em alguns momentos existiam caminhos de muita resistência, de dificuldade, das coisas não darem certo, de ter mais sofrimento. E por ter sido atleta, eu enxergava o sofrimento como parte inerente do caminho. Até que em um determinado momento eu me perguntei, será que não existe um caminho de menor resistência? E eu comecei a me permitir viver caminhos que se mostravam para mim, mas que não necessariamente eram os caminhos que eu queria. O que é isso? Isso é a gente descobrindo o caminho que precisamos trilhar na vida? Essa é uma boa questão. E poucas pessoas falam sobre isso. Existe um Dharma. O Dharma é o conceito que a gente tem para o karma, né, para o resultado que está vindo para a gente, que quando a gente se sincroniza com esse resultado, que é, vamos dizer assim, a história que a gente tem para viver, a gente tem menos resistência do universo, sabe? Se uma pessoa ela pode ter todo o conhecimento do mundo, sei lá, para, né, montar um restaurante, se não for o karma dela montar um restaurante, ou seja, o dharma dela está em outra direção, ela vai botar muita energia e vai produzir muito pouco. Não é que não vai dar resultado, mas produz muito pouco. Quando ela se alinha com essa energia espiritual, o esforço que ela faz dentro da vida responde muito rápido para ela e ela tem uma satisfação infinita, que é a maior, assim, sintoma de que você está sincronizado com o seu Dharma, sabe? E é incrível isso, porque você pensa assim, você olha às vezes um enfermeiro, você pode dizer, pô, não queria ter a vida que esse cara tem, pô, enfermeiro o dia inteiro. Mas o enfermeiro vai olhar pro professor de Vedanta e vai falar, não queria ter a vida que esse cara tem. Sabe? Quão sutil é sentir isso? Quão difícil é começarmos a escutar, sentir o que é? É difícil quando a gente está assim, preso dentro daquela mentalidade normal de vida, vamos dizer assim, capitalista básica, eu preciso sobreviver e tal. É difícil porque a nossa mente não está treinada dentro desses canais, não só emocionais, mas dentro dos canais espirituais mesmo que todos nós temos, sabe? Você provavelmente experimentou isso, né? Toda essa sua mudança de vida, né? De repente você começou a ter intuições, percepções sobre você e sobre o seu trabalho, que antes talvez você não tivesse acesso, né? Então chega uma hora onde você diminuindo o nível de estresse do sistema, o nível de ansiedade, o nível de dor dentro do sistema, que você começa a descobrir que a mente tem outras capacidades. Enquanto esse nível não diminui, é bem difícil da própria pessoa dizer, poxa,
Esse não é o meu caminho ou será que é o ego fugindo de uma dificuldade, né? Por isso que nesse início é muito importante ter terapia, astrólogo e toda uma infraestrutura que vai dar um apoio pra gente falar, não, cara, você não tá viajando, é isso mesmo, sabe? E é interessante porque nós temos diversos profissionais que nos ajudam com esses pensamentos, né? Mas nós aqui estamos falando de espiritualidade, não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade. Isso a gente só vai descobrir quando a gente vai para uma filosofia que trata a espiritualidade, Exato. né? E o que não parece ser algo muito comum na nossa vida do brasileiro, né? Uhum. Ou engano meu? Porque, por exemplo, se eu caio numa psicologia, óbvio, vai me ajudar a pensar, vai me ajudar a investigar meus hábitos, meus comportamentos, mas talvez ainda não vá me ajudar a me entender quem eu sou na essência, que eu sou um espírito. Não vai. E existem, eu acredito, né, que espalhado por todo o campo, não só religioso, mas todo esse campo de apoio ao ser humano, né, existem pessoas, né, que, como eu e você, estão abertas e conectadas a uma outra realidade de vida, outra realidade de pensamento. Então, não é incomum, é aquele famoso raro, mas acontece muito, né, de ter ali um anestesista que tem uma visão diferente sobre si mesmo, sabe? Tem ali um enfermeiro, tem ali um terapeuta, às vezes um psicólogo, sabe? Que é psicólogo, mas ele também tem uma abertura. A gente acaba pegando carona nessas aberturas dessas pessoas, né? Você teve algum momento desse? Porque quando eu escutei a sua história, você sentiu que o yoga te puxava. Eu senti que o Oriente me puxava. Só que eu não fui pro yoga no primeiro momento. Eu fui para as artes marciais. Eu fiquei fascinado com os monges Shaolin. Rapaz! Comecei a estudar, comecei a me aprofundar. Você praticou Kung Fu? Eu pratiquei Kung Fu, um pouquinho. Só que o que me chamava era o yoga. Interessante. E uma série de coincidências me fizeram a chegar no Paramahansa Yogananda, no livro especificamente, num primeiro momento. Você teve essas coincidências? Você teve... Eu também li o livro do Paramahansa, foi um dos primeiros livros que eu li. Na sua jornada? Foi um dos primeiros livros. Quando eu comecei o yoga, eu peguei o livro para ler também, por indicação de outras pessoas que estavam no despertar delas, né? É só uma coisa interessante. Eu pratico Kung Fu também, né? 10 anos desde que eu voltei da Índia. Até hoje, Jonas? E é interessante porque as pessoas veem um professor de Vedanta e elas acham que a gente vive dentro de uma bolha, sabe? Mas na verdade, na espiritualidade, assim, eu tenho uma compreensão de que tudo que faz bem para o ser humano não pode ser contraditório entre si, sabe? Então, se Pilates faz bem, natação faz bem, não dá para Pilates prejudicar a natação e a natação prejudicar o Pilates, sabe? Tá. Essa mesma filosofia, ela funciona dentro da espiritualidade, porque hoje a espiritualidade do mundo, ela tá fragmentada. Seria assim, sei lá, fantasioso da minha parte se eu dissesse que o Vedanta ou uma determinada prática tem todas as respostas. Pode ter um dia, sabe, onde você poderia ir para a Índia ou, sei lá, para o interior lá do Brasil, numa aldeia, e você ter a espiritualidade em todas as suas facetas. Hoje o que a gente tem é uma espiritualidade que sobreviveu com diferentes ferramentas em diferentes lugares do mundo. Então é muito sábio a gente se abrir para receber de todas as fontes onde o conhecimento está realmente disponível. Quando eu estava com dor nas costas, lá durante o ashram, teve uma vez que me pegou uma coisa espiritual assim, que eu digo que é espiritual porque, assim, teoricamente eu vi uma vida muito saudável, né? Me pegou uma dor nas costas que não saía. O meu mestre, Swami Dayananda, me mandou para um mestre de Kung Fu. É mesmo? E me curou em um dia. Uau! Sabe? Então, assim, existe toda uma conexão entre a espiritualidade que aqui no Ocidente a gente às vezes acha que é tudo separado, mas não. Dentro da mente de um mestre de Vedanta, ou de um mestre de Kung Fu, ou de qualquer outra prática, a espiritualidade ela é vista como uma coisa só. E cada um tem uma ferramenta diferente. Que sensacional. O mundo tem elementos que nos fazem perder um pouquinho de tempo. Muitas vezes que se tornam tão prazerosos que acabam se tornando vícios. A gente tem vivido momentos complicados em relação ao que a internet propiciou para a gente hoje. O que exatamente significa
esses vícios, esses maus hábitos para o ser humano? O que estamos fazendo quando estamos imersos nessas questões? Olha, existe um mecanismo de compensação da nossa própria personalidade, onde ações, objetos, interações com as outras pessoas trazem para a gente um elemento inconsciente que a gente não consegue perceber. Por exemplo, eu assisti muito filme, de verdade, assisti muito filme com a minha mãe comendo pipoca, você tá entendendo? Quando eu sinto saudade de mãe, eu sinto vontade de comer pipoca, mas não é pela pipoca, até porque pipoca não é uma coisa que tem tanto gosto, mas é como se eu precisasse daquela energia. E a gente acaba projetando em hábitos e tudo mais energias que não pertencem àquilo. Então, um dos trabalhos espirituais que a gente tem para fazer é uma limpeza dos nossos hábitos e uma evolução deles. Porque eu posso, entre aspas, né, sei lá, descontar uma ansiedade numa pipoca, mas eu posso descontar uma ansiedade numa corrida. E meu corpo vai agradecer, você entende? Eu posso, né, beber refrigerante até não aguentar mais e ter um monte de problema de saúde, ou eu posso transformar em suco de limão, sem açúcar. E encher meu estômago de suco de limão sem açúcar, meu corpo vai agradecer. Eu posso ter uma dificuldade, falar sem parar e tudo mais, eu posso de repente pegar um mantra e repetir sem parar. Eu curo a minha mente. Então, na visão da tradição védica, a gente não está se livrando dos vícios, a gente está evoluindo os vícios. O vício nada mais é do que uma ação que eu estou repetindo muitas vezes, que tem um efeito colateral indesejável. Ninguém diz assim, eu estou viciado em tomar banho. Porque tomar banho é bom, produz uma coisa. Né? Claro que tem exagero, mas produz uma coisa boa. Agora eu posso estar viciado em doce. Por quê? Porque se eu continuar dentro dessa linha, eu vou acabar com a minha saúde. Então, eu vou buscar como que eu evoluo dentro desses comportamentos para um lugar mais saudável e que me leve na direção do que eu quero. Porque, por exemplo, se eu descontar minha ansiedade num violão, eu viro músico. Sabe? Se eu pegar minha tristeza e botar minha tristeza para escrever poesia, eu viro um poeta. Então, não existe, na verdade, a visão de que a mente humana tem um defeito. Eu acho que essa é uma das grandes coisas que a gente tem para entender, sabe? Tipo, a mente humana, Deus quando criou o mundo, criou os pássaros, criou as aves, quando criou o ser humano errou e agora está todo mundo com defeito tendo que ir ao psicólogo. Não, você entende? Pelo contrário, tudo que existe dentro do ser humano é perfeito. O que a gente falta ao ser humano é o conhecimento de como usar essas energias. Até a ansiedade, se você usar para arrumar a sua casa, coisa maravilhosa, você entende? Que fantástico isso. Mesmo quando o bom hábito é utilizado em excesso? Quando o bom hábito é utilizado em excesso, em geral você necessita de um outro hábito mais forte dentro daquela mesma energia, sabe? Então a gente pensa assim, eu posso de repente, sei lá, começar a nadar, né, ou praticar um esporte, né, para dar conta da minha energia de vida, sabe? E de repente eu posso descobrir que eu tô, sei lá, jogando tanto tênis, que eu não tô tendo tempo para ficar com a minha família, que assim, minha energia tá se esvaindo ali. Aí eu descubro que apesar daquilo ser algo bom para mim, ele tá causando um mal maior, né, num outro ângulo. Aí eu vou ter que descobrir que, na verdade, aquela energia que eu tenho de jogar tênis sem parar era, na verdade, a energia que eu devia usar para brincar com meu filho. Aí eu direciono aquela energia para algo que está na direção. O segredo é a consciência. Na medida que eu tomo consciência de que aquilo ali não é bom, aquilo vai se reconfigurar naturalmente. Sabe? Como que, então, eu que tenho uma vida normal, trabalho, assim como boa parte das pessoas devem escutar a gente, como que a gente deveria ter uma postura autoinvestigativa em relação a isso? O que eu preciso prestar atenção na minha vida que me faça tomar consciência, por mais difícil e duro que seja, e que me dá a oportunidade de mudar meu comportamento e evoluir? Olha, a primeira coisa, a gente precisa de uma prática, entenda o nome, meditativa, não é meditação. É uma prática que traga, que invoque dentro de nós a mente meditativa. Pode ser, né, uma meditação em si, às vezes uma prática de yoga, às vezes um canto de mantras, às vezes é correr na praia, mas não correr na praia, né, conectado com Spotify, não sei o quê, não, porque aí você vai, né,
Você vai até ter o benefício físico, mas você não vai ter o benefício psicológico, né? De você estar ali com você mesmo em silêncio durante um tempo, sabe? Então a prática meditativa, né, é vista na espiritualidade como o primeiro dominó que você bate. Porque a partir do momento que você cria no seu dia 10 minutos que seja de silêncio para você estar com você mesmo, a sua mente ela começa um processo de autolimpeza. E ela começa a mudar o próprio padrão de funcionamento dela, não só durante a meditação. Aí você vai estar conversando com a sua esposa, com seu marido, e no meio da conversa, a mente, agora que tem mais espaço, ela vai falar, poxa, eu estou repetindo o mesmo padrão, sabe? Então é a introdução da prática meditativa no dia a dia que vai provocar essa revolução, sabe? Da consciência na ação. Mas parece ser, no mundo de hoje, eu diria quase que uma pandemia em achar que o problema está fora e não dentro. Uhum. Parece ser muito mais fácil para a consciência Uhum. dizer que o problema é qualquer coisa. Talvez aonde eu nasci, talvez a família que eu nasci, talvez o problema seja o meu marido ou a minha esposa. Uhum. É quase que como se a gente esperasse que o mundo mudasse para que nós mudássemos. Exato. Parece um pouco uma loucura, assim, e quase que um caminho necessário para a gente fazer essa transformação. Como que a gente acorda disso, assim? Como que as pessoas podem tomar consciência de não é por esse caminho, né? Esse é um grande dilema, né? Que é como que o despertar da espiritualidade ocorre na vida de uma pessoa, né? Então, é dito duas coisas. Primeiro, que depende de um tanto de escolhas boas que a pessoa faz dentro dessa vida, que não tem nada a ver com espiritualidade. Ela faz algumas opções que Deus está escutando silenciosamente, sabe? E aquelas opções corretas que ela fez produz para ela um karma positivo, que vai gerar a qualidade da mente para quando vier o segundo fator, que é alguém trazendo a mensagem entrar e fazer sentido. Então você precisa do mensageiro e você precisa da mente qualificada, né? Essas duas coisas têm que se encontrar para que a pessoa possa ter o despertar espiritual dela, sabe? Quando a gente olha pura e simplesmente pela ótica do Vedanta, qual que é o objetivo final? Existe um objetivo final? Existe, mas o objetivo final ele não é assim algo para você conquistar no fim da vida, né? Ele não é final porque é o que você vai ter lá no fim. Não, na verdade é onde tudo começa. A gente começa essa história, né, e todos os nossos projetos e todos os nossos relacionamentos com um único objetivo: viver em paz e feliz. Então, qualquer coisa que exista aqui dentro precisa estar harmônico com esse fim, que é onde que está a minha felicidade no final das contas. Então, se existe um autoconhecimento, esse autoconhecimento tem que trazer essa felicidade, senão ele não tem valor, porque tudo que eu faço na minha vida é para ser feliz, né? Então, na verdade, o que a gente está chamando de final é algo que está no momento presente, que é entender como que eu trago essa mente que está perturbada com as dores do passado ou preocupada com os planos do futuro para apreciar o momento presente, viver realmente a beleza do momento presente. Porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, a gente pode dormir e não acordar. E para falar a verdade, tudo que eu vivi nesse passado, por mais difícil que seja, passou, né? E por quanto tempo eu vou ficar segurando esse passado no meu momento presente, me definindo através disso? A gente pensa que é um processo terapêutico, sabe? Porque a gente aprende desse jeito. Mas é muito mais do que um processo terapêutico. É terapêutico, mas também é espiritual. E envolve uma decisão. A decisão que a gente tem, que ocorre na vida de todos nós, de um dia falar, eu vou ser feliz. Mesmo comprometimento que a gente teve um dia de que eu vou passar nessa prova, eu vou, né, fazer essa empresa dar certo, sabe? Eu vou me relacionar com essa pessoa. Um dia você decide que você vai ser feliz. E essa é a decisão mais importante da vida de uma pessoa. Quando a gente... Então, podemos chegar à conclusão de que é possível ser feliz. E o que exatamente isso significa? Significa que seremos felizes todos os dias, a todos os momentos? São ondas de felicidade? Existem elementos que contrabalanceiam a felicidade? O que exatamente é a felicidade? A felicidade, ela é como um sol.
nada de verdade é capaz de ofuscar ela, sabe? Mesmo quando você olha um dia assim, né, que um dia de hoje, né, que o céu não tá azul, tá tudo, né, tá cheio de nuvem, você só enxerga nuvem por causa do sol. O sol, ele nunca sai do campo de visão. Enquanto a gente tem ignorância dentro da mente, a gente olha as nossas diversas emoções e a gente considera que elas são opostas à felicidade. E isso que é chamado de ignorância, porque eu tenho raiva de quem? Eu tenho raiva das pessoas que eu amo. Quanto mais eu amo uma pessoa, mais raiva eu sinto dela quando ela me frustra. Na verdade, a minha raiva é o amor que eu sinto numa forma que eu não consigo lidar, com uma energia que eu não consigo lidar. A saudade também, a inveja também. E todas essas emoções dentro de mim. Então, na verdade, essa felicidade é quando você cognitivamente não vê mais a ausência de amor através de nenhuma das suas emoções. Então você está sempre amando, em formas diferentes, mas eu estou sempre amando, né? E você se conecta a essa frequência. O medo, Uhum, a incerteza, a insegurança, uhum. parece ser um problema quase que constante da vida das pessoas. Isso significa que quando a gente atinge a felicidade, esses elementos deixam de existir ou eles são ressignificados? Eles na verdade, eles são só uma expressão dinâmica da energia nossa como ser humano. Então, o medo ele é muito importante para a vida, né, inclusive, sabe, até a raiva também, sabe, a energia que a gente quando um bebê nasce, a energia da raiva é o que tira o bebê de dentro, você tá entendendo? E o medo ele serve para proteger, né, toda vez que tem algo que nos ameace, o medo surge. Acontece que a gente cria essa ideia, né, doutrinado, que a gente não deve sentir medo. Então, quando o medo vem, a gente põe ele para debaixo do tapete, a gente foge do medo. Então, o medo, ele prepara a gente. O medo, ele me dá a possibilidade de entender que, olha, nesse momento, vamos supor, eu vou lá dar uma palestra e eu sinto medo. Significa o quê? Que eu preciso me preparar. O medo não é meu inimigo, sabe? Agora, se eu tô sentindo medo de algo que eu não deveria ter medo, pela lógica, significa que esse medo tá congelado dentro de mim. Eu preciso limpar. Fantástico. No mundo que vivemos, estamos falando basicamente da matéria. Uhum. Viver na matéria, como a gente falou ali um pouquinho, às vezes cria caminhos que tiram nossa atenção do mundo presente, né? A gente vê pessoas o tempo inteiro hoje nos celulares, a gente vê as pessoas buscando muita distração, cada vez mais buscando um caminho para curtir a vida. O caminho da meditação, da mente meditativa, como você mencionou, é o oposto, é estar presente. O quanto é aceitável a gente viver a matéria e curtir os prazeres da matéria? Olha, eu gosto de pensar ao contrário. Eu acho que com a mente meditativa você consegue curtir mais a matéria. É. Porque você pensa só, as pessoas não estão presentes. Mesmo dentro de um relacionamento, as pessoas sentam numa mesa de jantar e não tá com a outra pessoa que tá ali. Ela tá realmente curtindo o marido, a esposa dela? Não. Ela tá realmente curtindo o filme, o momento com os filhos? Não, ela tá ali preocupada com outra coisa. A beleza dessa mente meditativa é que ela serve tanto para a espiritualidade quanto para a matéria. Então a pessoa nem pode dizer que, olha, eu não vou seguir a espiritualidade porque eu estou preocupado com o mundo material agora. Porque mesmo preocupado com o mundo material, você quer ter uma mente em paz, pô. Senão você não pode aproveitar, né? E o dinheiro, Jonas? Como é o dinheiro? Porque você viveu uma vida, talvez o ápice do capitalismo, né? Aham. Você foi para a consultoria, você foi para o mercado financeiro. O dinheiro, em muitos momentos, me parece que ele é uma busca constante na vida de boa parte das pessoas, mas assim como você disse, as pessoas que você conheceu que acumularam riqueza financeira, talvez fossem pessoas vazias ainda por dentro. Uhum. O que é o dinheiro, então, pra gente? Uhum. Dentro da espiritualidade, sabe, não da religião, dentro da espiritualidade, o dinheiro, ele não é visto como algo profano, não. Ele é visto como uma materialização do esforço da vida de uma pessoa, sabe?
E então, assim, na nossa tradição, o dinheiro é visto como Lakshmi, né, a deusa da prosperidade, e que é muito mais do que o dinheiro, né, o filho, né, um filho é muita prosperidade, sabe? As artes, né? Então, tudo que traz beleza para dentro do mundo é visto como Lakshmi, e uma das formas de Lakshmi é o dinheiro. Então, o que a gente entende é que a arte, né, o que ela exige de nós para a gente poder apreciar ela e fazer bom uso dela é o respeito. A gente ter respeito com o dinheiro, sabe? O que significa, né, que eu vou usar de forma consciente esse esse acúmulo de esforço de vida que eu juntei junto comigo, sabe? E o dinheiro, sem o dinheiro você não faz nada. Sem o dinheiro você não pega um ônibus, mas sem dinheiro você não constrói um hospital. E se o dinheiro também não tiver acumulado e aqui e ali, você não consegue fazer grandes projetos, porque grandes projetos necessitam de grandes investimentos. E para ter grandes investimentos, você precisa ter um acúmulo de dinheiro. Uhum. Então, a ideia de que pessoas que acumulam dinheiro são não espiritualizadas, etc., é tudo falso dentro dessa visão indiana. Inclusive, a Índia, assim como nesse campo, é muito interessante, porque o que sustenta a tradição védica é o fato de que as pessoas que têm bastante recurso dentro da Índia, elas suportam e apoiam as atividades espirituais. Se não fossem por elas, a gente não ia estar aqui conversando, sabe? Mesmo o ashram que eu vivi, eles não me cobraram nada, ficar lá 4 anos e meio. Eles falavam assim, ó, isso aqui é o quanto você custa por mês, se você puder contribuir com isso, muito bem. Porque tinham pessoas que tinham recurso, que sustentavam aquilo para que outros pudessem estudar, né? Da mesma maneira, hoje, assim, na nossa família espiritual, a gente tem essa bênção mesmo, né? Passou 10, 12 anos que a gente voltou da Índia, a gente começou sem nada, hoje a gente tem milhares de alunos, sabe? Então a gente tem uma escola, né, 2 contraturnos escolares em Petrópolis, né, para mais de 100 crianças, a gente tem um programa de bolsa de estudos, para que qualquer pessoa, a gente tem pessoas assim que vende pastel, cara, estudando Vedanta, tem indígena estudando, porque a gente tem dinheiro, se a gente não tivesse, a gente não poderia fazer isso. Então, o problema é o quê? É a pessoa que tem lá uma bolsa da Vitor Hugo com um iPhone, falando assim, eu não vou entrar na espiritualidade porque eu tenho que pagar, você tá entendendo? Mas você tá cercado de coisas fúteis, gastando dinheiro com um monte de coisa, não faz sentido que você invista no seu próprio processo de crescimento. Então, na tradição védica, se você faz uma leitura de mapa astral e você tem recurso, você tem que pagar, porque você está recebendo, você contribui, né? Isso faz parte de uma maturidade, né, de vida, né? Que fantástico. Você começou a tocar um pouquinho no trabalho que vocês fazem. Eu queria que você contasse um pouco de quando você voltou para a Índia e você decidiu montar uma escola, que você chama? Uma escola. Uma escola. E eu queria que você contasse um pouco mais o que é essa escola. Vocês já impactaram dezenas, talvez quase centenas de milhares de pessoas com o estudo. Você produz conteúdo nas redes sociais, você tem podcast. Eu queria que você contasse um pouco o que é esse trabalho. O nosso objetivo é fazer com que esse conhecimento de Vedanta esteja disponível para a humanidade, né, especificamente para o Brasil, onde a gente começou, nas suas diferentes potências, sabe? A potência mais forte dela é a pessoa estar dentro de uma turma regular, estudando toda semana, tal qual eu estudei quando eu busquei por Vedanta, até o momento onde ela decide que ela quer, tipo assim, fazer uma ascese como a que eu fiz, e a gente tem, né, um gurukulam, um espaço aqui no Brasil, onde atualmente tem 8 pessoas vivendo a mesma coisa que eu vivi na Índia, no Brasil, sabe? Durante 4 anos também? A gente está fazendo 2 anos e meio, porque uma parte do programa a gente já fez antes, né? Vivendo sem nada. Você chama de ashram? Gurukulam. Gurukulam? Gurukulam. Porque ashram é mais quando você tem, assim, tipo um mosteiro, né? Tá. Então, é uma família, na verdade, onde as pessoas vivem ali naquela casa e vivem aquela realidade, sem celular, sem contato com o mundo, só estudando, acordando 4 da manhã, etc. e tal, né? Então, a gente construiu essa plataforma para isso poder ser vivido, né? Só que nem todo mundo tem essa disposição e tem esse karma, mas ao mesmo tempo se beneficia muito de ouvir uma palestra de Vedanta e tal. Aí a gente montou no YouTube, a gente tem mais de 1 ano de aulas gratuitas que você assiste sobre vários temas, né, assim, cotidianos, que Vedanta falando sobre isso. E ali naquela plataforma a gente montou vários cursos grátis que a gente foi lançando ao longo desses 10 anos, né, que ia juntando as pessoas.
Aí a gente sentiu necessidade de estar assim, mais no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Aí abrimos o podcast, né? Uhum. Um podcast que começou numa época, eu sei que você gosta desse tema, você está falando. Sim. A gente começou numa época assim que o WhatsApp ainda não tinha API, que a gente podia encaminhar mensagem para quantas pessoas a gente quisesse. A gente chegou a bater mais de, eu acho que 80 mil ouvintes diários, sabe? Uau. E foi uma época muito, muito próspera, assim, né? De uma explosão, assim. Mas uma coisa interessante é que a gente não fazia isso com o intuito de vender curso, com o intuito... Não, o produto era esse, o objetivo era esse, Uhum. né? E, óbvio, naturalmente, algumas pessoas vinham estudar tal, mas o projeto era essa expansão. Aí a gente passou alguns anos sem o podcast e agora a gente abriu de novo. Já estamos com 100 e poucos mil, né? Começando Que novamente. legal. E é muito gratificante, né? Você poder estar conectado com as pessoas, respondendo perguntas e estar ali. Então, é como se esse conhecimento de Vedanta tivesse disponível em vários níveis. Esse foi o trabalho que a gente realizou, né? E agora tem um trabalho novo, né, que eu quero fazer para o ano que vem, que é ajudar o que eu estou chamando de healers, sabe? Porque eu sinto assim que a gente está num momento, na iminência de uma crise, sabe, no mundo, sabe? Uma crise financeira, uma crise social, uma crise religiosa, sabe? E vai ser muito importante o trabalho das pessoas que são os multiplicadores da espiritualidade, não necessariamente de Vedanta, né? Da espiritualidade como um todo. E tem muitas pessoas assim com muita honestidade, com muita força fazendo. E eu acho que reunir essas pessoas e dar para elas um common ground, assim, sabe? Uma base de como fazer esse trabalho ser mais profundo, né? E botar as pessoas dentro da corrente, eu acho que é o próximo passo que a gente vai fazer. Muito legal isso. Por que você sente isso, Jonas? Eu também sinto alguma coisa estranha acontecendo. Uhum. Por que você sente isso? Olha, a gente nem precisa de muita intuição, né? Se você olhar assim os números, sabe, que estão circulando dentro da sociedade, né? 300 trilhões de dívida, sabe? Essa mudança de eixo, né? Estados Unidos para a China, o eixo produtivo, sabe? A vinda da inteligência artificial, né, que vai, tipo assim, acabar com milhões de empregos. Não estou nem falando assim do emprego em si, de funções. Milhões de funções dentro da sociedade vão deixar de existir, sabe? Ao mesmo tempo, a gente tem uma crise política, porque não estou falando de Brasil, sabe? No mundo não se acredita mais na política e no sistema que existe hoje, sabe? A ponto assim de as pessoas não querem nem mais discutir o tema, porque não tem nada para ser discutido, é vazio demais, sabe? O que está sendo vivido. Você vê as pessoas adoecendo cada vez mais, a pessoa falando que açúcar branco faz mal e tomando, né, o seu brigadeiro ali, sabe? Uhum. Se entupindo de Coca-Cola e com diversas evidências científicas, sabe, de que, olha, isso aqui não faz bem para a saúde e as pessoas não estão nem aí, sabe. Então, assim, é uma situação que quando você olha assim de fora, todos esses elementos, não um deles pontualmente, você diz, cara, tá vindo uma avalanche aí. Porque o pessoal fala assim, né, que temos que proteger a natureza. Eu sou de uma outra visão, sabe. Para mim, a natureza, ela tá assim, ela tá sendo paciente. Uhum. Ela tá dando uma oportunidade, porque a hora que ela perder a paciência, o que vai acontecer com a humanidade eu não sei, né. Seria quase que uma manifestação de Kali, assim? É uma Kali da própria natureza falando: "Chega, cara, como é que vocês estão fazendo isso daqui, né, com essa vida de vocês, né". A gente para pensar assim, o ser humano tem tudo, cara. A gente tem, né, a primeira coisa, né, a gente tem assim o grande fonte de vida, de entretenimento do mundo é a natureza, é a praia, é o sol, é a água, a gente tem para todos os lados desse planeta, você tá entendendo? A gente tem comida saudável crescendo em todos os lugares do planeta, sabe? A única coisa que a gente precisa como espécie para viver bem é uma família. Que inclui amigos e, sabe, uma estrutura onde você possa ser você, se vulnerabilizar, viver. A gente tem isso, sabe? Mesmo numa comunidade mais simples, você tem pessoas para trocar.
A gente tem todos os elementos. Aí o pessoal tá brigando, você entende? Por causa de celular, por causa de carro, por causa disso. Isso não faz sentido nenhum, sabe? Então tem uma revolução ideológica, mas uma revolução global, né? Que a gente vai passar, né? Eu sinto muito isso também. Jonas, como é que... Você poderia falar um pouco do seu mestre? Como foi essa relação? O que foi a vida dele? Quão importante ele foi? Claro, é um prazer enorme. Swami Dayananda, né? A gente chama assim Swami Dayananda Saraswati, né? Tipo o sobrenome que é da tradição. Ele foi assim um grande marco dentro da história do Vedanta. E basicamente porque ele reunia dentro dele um conjunto de qualidades e habilidades, sabe, mundanas e espirituais. O Swami Dayananda tem uma foto dele em Rishikesh, se eu não me engano, né, onde ele estudava no mesmo na mesma turma que o Sai Baba, né, numa coisa de tantra lá que eles estavam estudando. Que massa. Ele decorou os Vedas também, o Krishna Yajurveda, que é um trabalho assim que leva, sei lá, pelo menos uns 5, 6 anos de Decorou. Decorou, você tá entendendo? Ele cantava a Bhagavad Gita de trás pra frente. Tipo, Mesevi Desevo, Karfido Sapelene, tipo, em vez de você ficar pensando nele, ele trocava as sílabas e cantava de trás pra frente. 700 versos, cara. Ele era assim um fenômeno, sabe? Um fenômeno intelectual. E o nome dele, né, Dayananda, porque Daya significa compaixão, sabe? Uhum. E ele era, tipo assim, uma pessoa muito doce. Você ficava, assim, naquela atmosfera onde ele estava, você sentia, assim, uma espécie de um relaxamento, mas não um relaxamento, assim, preguiçoso, não, sabe? Um relaxamento de que, assim, a vida pode ter sentido, sabe? Uhum. Tá perto dele. E ele era, do ponto de vista do estudo de Vedanta, assim, uma joia muito rara. Ele explicava com tanta clareza que uma coisa tão profunda, sabe? Ele conseguia, em poucos minutos, transmitir aquele ensinamento profundo com uma objetividade para uma pessoa que acabou de chegar, sabe? E muitas vezes esse é o problema de Vedanta, porque os ensinamentos são tão profundos que se você não souber explicar, fica praticamente impossível de você absorver o que aquilo ali tem para dizer, né? Então ele basicamente reviveu essa tradição. E assim como eu, ele formou na Índia, com esses cursos, né, de longa duração, mais de 1000 professores. Uau. Imagina, cara, tipo, ele reviveu a tradição. Então hoje no mundo, né, você tem vários focos, vários professores diferentes, em vários grupos, que Vedanta existe por causa desse trabalho dele. Uhum. Existem vários outros mestres muito bons na Índia, de várias outras linhas, sabe? Mas essa é a glória, esse é o vibhuti dele, né? Que fantástico. Os Vedas datam de quando, mais ou menos? Pra gente se situar no tempo. Cara, os Vedas, historicamente, né, cientificamente falando, eles são considerados o mais, ou talvez um dos mais textos mais antigos da humanidade, né? O Rig Veda, eu acho que eu posso estar falando um pouquinho errado, mas é como se ele fosse assim 3000 antes de Cristo, Uau. sabe? Mas isso, vê só, é quando o historiador achou a tábua lá, o manuscrito. Uhum. Porque o próprio Vedas não se estabelece com 3000 a.C. Ele é dito assim, que o Veda surge junto com o mistério que surge a humanidade. Então, ninguém sabe como a humanidade surgiu. E ele diz, da mesma maneira que ninguém sabe como a humanidade surgiu, ninguém sabe como os Vedas surgiram, quando surge o ser humano, surge os Vedas junto, né? Agora, esse nome Vedas, nessa forma, é o nome que Bharata, né, a Índia, manteve na tradição hindu, no sânscrito, etc. Mas esse conhecimento espiritual, ele não é visto como sendo, vamos dizer assim, pertencente àquele país. Ele é visto como pertencente a toda a humanidade. E toda a espiritualidade da Terra, né, dentro desse entendimento, é chamado de Vedas, né? Então, quando o ser humano surge, a espiritualidade surge junto. Que fantástico. Aqui, nesse plano que estamos, a gente leva um tempo até ter a habilidade de conseguir registrar as informações. Será que é por isso que a prática de decorar ainda existe? Você acha que isso data o passado, quando você fala que seu mestre teve que decorar? Uhum. Eu acho que a prática de decorar, ela traz diferentes benefícios para a pessoa, sabe? Então,
o exercício, né, de decorar, ele é um exercício meditativo, né? Como que você decora os Vedas, né? Você vai pegar um verso tipo Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam, né? E você vai repetir ele tipo 108 vezes, 1008 vezes em meditação. Em meditação. Em meditação. Sem vocalizar, sem emitir som. Não, vocalizando Vocalizando também. também. E depois, mais tarde, quando o verso tá claro na mente, sem vocalizar, você repete também, sabe? Mentalmente. Mentalmente, né? Então é uma prática de purificação da mente, né? Uhum. Existe uma satisfação ao fazê-lo, porque a frequência do mantra é tipo uma música, né? Ela tem uma energia dentro dela que você quer, né? É que nem você escuta uma música brasileira que você gosta muito, de vez em quando você quer repetir, porque aquilo te traz uma coisa boa, né? Então é uma prática muito gostosa, sabe? Decorar e se conectar com esses textos milenares, né? Quando a gente entra num processo meditativo, como você mesmo mencionou, tem algumas formas, né? Às vezes você falou, pô, todos os dias a gente ficava lá, às vezes 40, 50 minutos recitando mantras. O que acontece no nosso corpo e com a nossa mente? Quando você passa 4 anos fazendo isso, quem era o Jonas antes? Quem que é o Jonas depois? As pessoas perguntaram assim, você obteve o que você quis com o seu curso, né? A resposta, assim, mais interessante que eu pensei foi assim, a pessoa que foi para obter alguma coisa não voltou, sabe? Ficou lá. A verdade é essa. Voltou uma outra pessoa completamente diferente, né? Acho que imagino que não seria possível nem ter expectativas. Você acaba traçando umas expectativas, assim, mas quando você chega lá, o buraco é tão mais embaixo, né? Tanto em termos, assim, de desafio, mas também em termos, assim, da intimidade com você mesmo que você ganha, que aquilo que você desejava antes de ir não faz sentido no final mais, sabe? Então você se torna uma outra pessoa, a verdade é essa, né? Que fantástico. Você escreveu alguns livros, você fez um longa-metragem, queria que você falasse um pouco desses trabalhos. Os livros, eles surgiram como uma forma de dar mais uma expansão, assim, no alcance de Vedanta, né? Então a gente já tinha os vídeos no YouTube e várias aulas que eu fazia, então a gente pegou o conteúdo dessas aulas, o conteúdo desses vídeos, né, e compilou eles de uma forma que uma pessoa que gosta da prática de leitura pudesse ter uma introdução a Vedanta através dos livros. E eu particularmente não gosto de fazer coisas muito superficiais, então assim, eu tento pegar o máximo que dá para fazer num livro, né, porque eu não tenho um professor ali, mas eu tento desafiar a mente da pessoa, sabe, naquilo que ela acredita sobre espiritualidade, sobre vida cotidiana, né. Então os livros têm essa proposta. E os filmes, eles apareceram como uma forma de transmitir um ensinamento numa linguagem diferente, sabe? Inclusive, os nossos filmes, eles não têm essa estrutura hollywoodiana, sabe? De, um problema para resolver, aí ele quase resolve, aí resolve, sabe? A jornada do herói. Não, parece mais assim um videolog, sabe? De uma viagem, com coisas tão bonitas e impactantes que você vai vivendo uma transformação junto com aquela viagem do filme, né? Que fantástico. São quantos filmes hoje? Eu só conhecia um, para falar a verdade. A gente tem 2 filmes, né? 2. O Kila Sumak foi o primeiro filme que a gente fez, que a gente até lançou aqui em São Paulo, que ele era um filme terapêutico. Então, como que foi esse filme? A gente pegou um grupo de 150 pessoas, alunos, pegou a história de vida de todas elas e criou uma história fantástica, né, assim, imaginária, onde todo mundo morava numa aldeia e iria viver o seu trauma de vida. Então a pessoa que perdeu o irmão cedo estava perdendo o irmão no filme. O outro que, né, tinha assim uma afirmação da sua sexualidade, sabe, tinha que afirmar a sua sexualidade no filme, né? Então a gente fez como se fosse uma constelação familiar conjunta de todo mundo, sabe? E é muito interessante, você assiste esse filme, a sua emoção ela pula assim, sabe? De repente você está com muito medo, de repente você está muito feliz, de repente você passa por um processo terapêutico. E não é um filme, assim, hollywoodiano, ele é um filme, talvez, assim, mais pro amador, sabe? Mas que ele tem um sabor dentro dele, assim, muito interessante. O segundo filme foi O Mar, Luz dos Himalaias, né? Que já é um pouco do que eu fiz depois que eu voltei. Eu ia para a Índia todos os anos com um grupo de alunos, né? Então, um amigo meu, que é diretor de cinema, né, o Jyoti, ele queria contar a história do rio Ganges,
como se fosse a história do conhecimento fluindo pelo mundo. E nós estávamos viajando com um grupo de alunos até a nascente do Rio Ganges. Então, ele fez a nossa história viajando com os desafios da história, junto mostrando a propagação do conhecimento, né? É muito bonito. Que fantástico. Eu não sabia da existência dele. Onde que a gente poderia assistir esses filmes? Ter acesso? Boa pergunta. Eles não estão mais em circulação. Não consegue tão. mais? Eu acredito que nessas amostras de cinema hoje em dia que eles estão Legal. aparecendo, né? O segundo filme do Giotto ganhou vários prêmios, né? Assim, pelo mundo, né? Então ele acabou viajando assim, em diversos lugares. Né? Que fantástico. Quem sabe a gente propõe a ele, né, abrir esses filmes para serem assistidos. Hoje em dia tem tanta plataforma, talvez consiga emplacar em alguma, né? Pra gente ainda dar acesso, né? Porque eu acho que é mais uma forma de conectar, né? Porque você tem um conteúdo muito presente na vida das pessoas, com o podcast, com a plataforma, e às vezes o livro brasileiro nem sempre gosta de ler livro, às vezes é por um filme que conecta. Exato, né? Interessante. Vou ficar curioso para poder assistir. Vamos combinar, eu vou descobrir, eu te passo. Jonas, quando a gente encerra nosso trabalho na Terra, para onde vamos? O que acontece com o fim da nossa vida terrena? O que é dito é assim, é que os nossos karmas, né, eles não se exaurem, porque na medida que você vai vivendo os karmas da vida anterior, você vai fazendo novas ações nessa vida. Então, a menos que você rompa o ciclo kármico, né, através do autoconhecimento e etc., a gente está, na verdade, num ciclo, num processo cíclico. Né? Esse é o samsara, não? Isso é o que é chamado de samsara. Então, o que define para onde essa pessoa vai é, na verdade, o que ela alimentou em termos de desejo e comportamento ao longo da vida dela inteira. Então é dito que quando vai chegando perto do fim da vida, o que vai prevalecendo dentro da mente são essas energias que essa pessoa nutriu ao longo da vida dela, né? O que chegou no final. Por isso que quando a pessoa às vezes vai perdendo a capacidade mental, mais pro fim da vida, ela vai tendo comportamentos que ninguém consegue entender, mas é que na verdade ela viveu aquilo na mente dela o tempo todo, mas ela guardava, e agora ela não guarda mais, e tudo, nossa, né? Então diz que esse último pensamento, as últimas coisas que ela deseja, é o que impulsiona ela para a próxima experiência que ela tem. E aí, quando a gente olha assim a nossa linhagem espiritual, por exemplo, Yogananda, Shri Yukteswar, Sai Baba, para onde eles foram? Onde eles estão? É uma outra dimensão? Porque sempre tive o entendimento de que estamos conectados, né? Estamos todos conectados. Mas o que exatamente é isso? Como é que explica? O Vedanta explica isso? Isso está mais explicado dentro dos Vedas como um todo, né? Então os Vedas dizem que existem 14 planos de existência e que a Terra, né, esse plano terrestre, ele é o sétimo, não é o planeta Terra, mas o plano físico, né, que a gente está é o sétimo, né? Então tem mais 6 para cima e 7 para baixo, sabe? E esse para cima e para baixo é em termos de grau de, vamos botar assim, de dificuldade, conforto, sabe? Que legal, aquilo que você falou, que aqui é um pouquinho mais de conforto. Exatamente. Então, de acordo com a vida, o karma que essa pessoa acumulou, né, ela vai ser jogada para um desses planos. Né? Em geral, esses mestres, né, elas vivem vidas assim de muita luz, né, de abençoar pessoas, de contribuir para a vida de muita gente. Então, em geral, eles sobem para alguns planos de cima, que inclusive de vez em quando passam por aqui, né, para ajudar as pessoas que estão aqui também, né. Então, são os grandes santos que passam aqui, o Yogananda, o seu mestre, o Sai Baba e etc. Imagino, né? Eu tive a oportunidade, muito recentemente, do India Fest, que aconteceu aqui, de receber a bênção do Swami Vishwananda. E a gente teve um encontro com ele, de uma palestra, e eu fiquei muito, assim, não tão impressionado, mas eu achei interessante que ele era uma pessoa que se vestia muito bem, usava um belo de um Rolex e muitas joias. Muitas joias. Eu achei aquilo curioso, porque usualmente não é o que a gente costuma ver. Talvez com um Sadhguru, que seja uma pessoa mais
Aham, moderna, anda de moto, usa óculos. aham, Mas ao mesmo tempo eu não vejo as pessoas descredibilizando ele por ele ter aham. essa prática. Sei. De novo, a gente está voltando no lance do mundo terreno, do dinheiro. Não podemos dizer que ele está apegado ao mundo material, né? É, Seria difícil fazer uma afirmação assim. é bem difícil, assim, de julgar, assim, sabe, porque, eh, cada pessoa tem uma personalidade e uma história de vida, né. E tudo depende muito de por que que a pessoa faz, né. De repente, se você for, né, você traz espiritualidade no seu trabalho, que eu sei, se você for, de repente, dar uma palestra para empresários top aqui de São Paulo, sabe, você vai ter que usar certos símbolos que vai conectar você com eles. Interessante. Será que a pessoa está usando isso porque ela é apegada àquilo? Será que ela está usando isso porque as pessoas vão escutar elas porque ela está usando um Rolex? A gente nunca vai saber o que está no coração da pessoa, sabe? Então a gente dá um voto de confiança. Enquanto a pessoa não exagera, né, em termos de fazer uma coisa errada dentro do mundo, a gente dá um voto de confiança. Normalmente eu faço isso, né? Esse exagero, acho que para nós, né, pessoas, Uhum, eu digo assim, para mim, né, uhum, é o equilíbrio, né? Talvez seja o equilíbrio que a gente tem que buscar, porque eu fico sempre entendendo assim. Talvez eu queria que você explicasse um pouco o que é o Maia, uhum. porque eu acho que isso não existe na cabeça do ocidental um pouco. Será que você conseguiria explicar um pouco o que é isso? Claro. O termo Maya se refere à característica ilusória do Sansara. O Sansara, ele é tão bem projetado, sabe, que enquanto você não tem consciência, né, de um problema que eu estou carregando, você jura de pé junto que o que você pensa é verdadeiro, sabe. E de repente passa 10 anos, cara, você fala assim: "Cara, o meu relacionamento acabou há 10 anos atrás". A pessoa fala isso, né. Sim. "Agora eu tô com clareza de que acabou há 10 anos atrás. Como que eu fiquei esse tempo todo", né. Isso é chamado de Maya, sabe, o poder ilusório que o Sansara tem de estabelecer para você uma coisa falsa que você acredita que é verdadeiro, sabe. Então, a partir do momento que o Sansara tem esse poder, para você poder ter uma espiritualidade sóbria, você precisa ter referência. Porque eu, né, sendo muito sincero como pessoa, se eu estiver viajando na maionese, eu não vou ter como saber. Então eu vou precisar, né, conversar com o Marcelo, com o Eduardo, com não sei quem, com todas as outras pessoas ao meu redor, para até aferir se o que eu tô falando, o que eu tô pensando, principalmente se for uma coisa muito séria, muito forte, é verdadeiro ou não, sabe. E esse é um lugar que muitas pessoas na espiritualidade se perdem, porque a pessoa, né, pode ser um professor, um guia de alguma coisa, etc e tal, e ela vira a sua própria referência. Esse lugar é muito perigoso, sabe. Então, não importa onde você esteja na espiritualidade, qual o papel a gente está fazendo, a gente precisa sempre manter um pé no chão, sabe. Então, rever, né, pensar sobre si mesmo, avaliar, ouvir a opinião das outras pessoas e aceitar a nossa condição humana, que é errar, que é ter imperfeição, que é projetar realidade onde não tem, sabe. Uhum. E isso é pessoal, não no sentido do entendimento que tudo é pessoal, você Uhum. já explicou aqui, mas isso é algo dentro da gente ou isso tem relação com a matéria? A matéria faz parte do Maiá? A matéria faz parte de Maiá, cara, esse que é o problema. Só que a forma que Maiá se manifesta na matéria é diferente de como ela se manifesta dentro da mente. Por exemplo, você olha para o céu azul, você sabe que não é azul. Você olha para o céu azul sabendo que ele não é azul, isso é Maiá. Você olha a terra plana, né, sabendo que ela é redonda, você fala que é plana. E você diz que o sol está se pondo, mas ele não está se pondo, ele está parado, você que está girando, né. Então, no mundo material, o Maiá se manifesta como um fenômeno, né, uma experiência que não condiz com o seu entendimento de realidade. E no mundo interno? No mundo interno ele se manifesta como verdades que não condizem com a realidade, sabe. Então, quando a gente passa 10 anos, como você citou, 10 anos num relacionamento que depois eu chego à conclusão e falo: "Nossa, levou 10 anos". E aí seguimos a vida e olhando pra trás conseguimos entender o Aham. porquê que eu vivi aquilo.
Algumas pessoas vão dar significados positivos, outras pessoas vão dar significados negativos. Qual que é a diferença desses dois? Cara, pra mim a diferença tá em quando a pessoa não tá preocupada em por que que ela ficou nesse relacionamento 10 anos, mas ela começa a ficar preocupada de por que que agora ela tá vendo. Que é um outro ângulo, sabe. Tudo bem, eu fiquei 10 anos, né, sei lá, me enganei ou não vi, sabe. Mas o que que aconteceu na minha vida nesse momento presente agora, que foi me autorizado a ver, entendeu. E aí ela começa a observar que às vezes o bom dia que ela dá para a pessoa que trabalha lá na portaria do prédio, faz diferença no relacionamento que ela tem. Porque você vai, né, tirar a nuvem de dentro da mente, vai melhorar tudo na vida, sabe. A gente começa a ver que a nossa vida está conectada com tudo. E então assim, o que que eu vivi, sabe, o que que eu sustentei dentro de mim, que provocou aquilo ali. Um outro ponto muito interessante, assim, de Maiá, é que muitas vezes a gente vê problemas externos que são internos. Por exemplo, você pega uma mãe, né, um pai que mora sozinho com o seu filho, e o filho, por exemplo, é uma pessoa extremamente depressiva. Muitas vezes o pai quer tratar o filho, mas de verdade, o filho é depressivo por causa daquele pai, cara. Só moram os 2 juntos. Não tem a relação é com o cara, e o cara é a causa da depressão do filho, mas ele não vê desse jeito. Maiá, Uhum. o filho tem um problema, preciso levar, já levei nesse psicólogo, já levei naquele outro, etc e tal. Eu costumo, né, falar assim, até eu tenho filhos também, mas eu costumo dizer às pessoas, quando o filho tem um problema, você deve tentar entender dentro de você qual que é o teu problema que se conecta com o problema dele. Fantástico. Porque a hora que você resolve o seu, você resolve o dele também, porque, né, ainda mais uma criança, ele é meio que reflexo da sua própria mente, sabe. A irritação que você não dá conta, que você põe para baixo do tapete, se manifesta no seu filho, para o seu próprio crescimento e para o crescimento da criança também, sabe. Quando você fala exatamente essa última parte, que o seu pensamento e o pensamento do seu filho, qual que é a diferença entre esses reflexos familiares versus o restante das pessoas? Existe uma diferença? Existe, né, porque a conexão kármica entre pessoas da mesma família é muito maior. Verdade. Então se a gente Tem tá razão. ali, sabe, Já existe uma relação histórica, já passada. existe, exato, né. É disso que você estava mencionando. E agora quando você tá, assim, sei lá, no trabalho também não é diferente, né. A gente, né, eu tenho certeza que você né, consegue ver isso com muita clareza, né. Você vê uma pessoa, assim, que ela gere muitas pessoas, as pessoas todas que ficam em torno dela, vivendo aquela realidade ali, elas estão, na verdade, espelhando a energia dessa pessoa que está gerindo. Então, Com certeza. a transformação daquelas pessoas é, na verdade, a transformação do próprio gestor. Verdade. Tem uma relação enorme. Quando nós estamos vivendo aqui o ambiente da matéria e esse trabalho que nós estamos fazendo, podemos então dizer que tudo isso daqui é um veículo, é um meio para termos progresso espiritual. Sim, podemos dizer. É tudo uma oportunidade. Vê só, não é que o universo é uma escola, tudo que acontece comigo eu tenho que descobrir qual é o significado para eu aprender. Não, sabe, você poder ver o aspecto escola de tudo que acontece com você é uma coisa maravilhosa, mas as coisas não estão acontecendo para você aprender, elas estão acontecendo devido ao seu karma, positivo ou negativo. Se você é uma pessoa espiritualmente aberta, você vai aproveitar todas as oportunidades para o seu crescimento, sabe. Se o cara joga um limão, tu faz uma limonada, né, se joga uma manga, você come a manga, mas assim, a visão, né, é que esse mundo ele funciona com essa energia ilusória, que você fica preso nos objetos e nessa felicidade externalizada, e na medida que você ganha consciência sobre o processo que está acontecendo, esse despertar ele é progressivo, você vai se libertando, vai purificando a mente, vai tendo mais clareza, vai se libertando mais até um momento onde você consegue entender o que você é, sabe. E nesse momento essa busca pela felicidade se cessa, ela se cessa com você sendo o significado da palavra felicidade. E isso significa que quando nós estamos nesse processo de progresso, quando estamos na prática meditativa, quando estamos cada vez mais silenciando nossos sentidos, nós estamos na busca de nos perceber como quem realmente somos, espírito,
Seria A gente isso? está nessa busca. O que a gente está fazendo é a purificação desse personagem, do corpo e da mente. Do corpo e da mente. Corpo e da mente. Que nos, de certa forma, atrapalha um pouco, assim. Eu sei que é o mesmo, mas ele Atrapalha muito, atrapalha muito, atrapalha né? muito. O corpo e a mente é tudo, sabe? Por isso, assim, é difícil você falar de uma pessoa espiritualizada que não tem um cuidado com o seu corpo e com a sua mente, porque se não tem cuidado com o corpo e com a mente, é seu veículo para a espiritualidade, né? Como é que fica, sabe? A gente não precisa ser um atleta profissional, né? Porque a verdade é que é tipo assim, né? Não é o meio direto da realização espiritual, o corpo e a mente, não são, não é o meio direto. Mas você precisa ter saúde, né? Sabe? Tipo, para você aproveitar, né? A vida você tem que ter um tanto de saúde. Você não precisa ser um atleta, mas você tem que ter saúde. Saúde física e saúde mental, né? E, e, e o trabalho constante, imagino. É porque o corpo requer trabalho constante, né? Uma casa requer trabalho constante. Uma empresa requer trabalho constante. Uma família requer trabalho constante. O corpo requer trabalho constante e a mente também requer trabalho constante, né? Agora a gente não precisa ser obcecado, né? É só um trabalho constante, né? De vez em quando você cuida do seu carro, você limpa o seu carro, põe gasolina, ele vai ficar bem, vai funcionar, né? É um carro, né? É que às vezes é difícil a gente descobrir o quanto pode descansar. A zona de conforto. É, Quanto permanecer ali na zona de conforto? O quanto é saudável e o quanto estamos nos enganando, né? é. Olha, esse é um dilema muito interessante, porque é, a zona de conforto, ela também engana a gente, sabe? A gente começa a ficar muito confortável e a gente não percebe que a gente está estagnando, sabe? Então, eu gosto de pensar assim, que o descanso faz parte do treino, sabe? Da Legal. mesma maneira que eu programo o meu treino, eu também programo o meu descanso, sabe? Para não exagerar, porque qualquer um exagerou, começa a pagar um preço, sabe? Começa a sentir, né? É. E a estagnação que a gente diz, a gente pode dizer que isso também é o meio da gente evoluir pela nossa situação? Pode ser parte do nosso caminho de desenvolvimento, passar por aquilo? Às vezes, né, a crise que a gente passa na vida vem por uma estagnação, sabe? Mas eu não diria que a estagnação é um meio de crescimento. A estagnação, às vezes, pode ser o mal necessário, né? E aí Tipo, quase que uma escolha também? uma escolha que talvez a pessoa, por uma, pelos próprios hábitos e vícios dela, ela não consiga fazer diferente, sabe? Então, é um mal necessário muitas vezes, sabe? Uma estagnação, uma crise, uma depressão que vai fazer com que a vida mude, né? Você para pensar, né? O que que é a depressão, se não um Isso é um convite, excelente ponto. O que é sabe? O uma que que é a depressão? depressão, se não um convite para a pessoa refletir sobre a vida dela de uma forma muito profunda, o que que ela está fazendo, né? E muitas vezes a pessoa ela entra em depressão quando ela não vê mais sentido para o que ela está fazendo e ela não está se revendo no meio do caminho, chega uma hora que acumula toda essa falta de sentido e tudo desaba, né? Depressão, né? E a gente poderia dizer que eu falo muito assim, a gente tem um caminho a seguir. Muitas vezes não é o caminho que você quer. Uhum. Quando existe conflito entre esses dois mundos, pode gerar essa frustração, essa depressão? Cara, em geral, a depressão, né, no sentido energético, que é uma baixa de energia, ela não vem com um conflito de duas escolhas de uma pessoa ativa, sabe? Por isso que eles começaram a criar, inclusive, outras terminologias, depressão funcional, sabe? Depressão funcional é falta de significado. Sabe, ela está funcionando, ela está vivendo e ela tem energia para fazer, só que tem um vazio dentro dela que ela está carregando. Para muitos, né, essa depressão funcional era o chamado da espiritualidade. É tipo assim, cara, você precisa trazer uma nova perspectiva para sua vida. Agora, se você parar de funcionar, parar de trabalhar, parar de, sei lá, de cumprir suas obrigações familiares, por causa desse vazio, aí isso não é chamado da espiritualidade, não. Uhum. Porque a espiritualidade, ela abençoa quem trabalha, ela não abençoa quem fica esperando, não. Esse lugar de esperar que o mundo mude, que as pessoas mudem para que eu possa ser feliz ou que o mestre venha até mim. Não, na espiritualidade é você que vai até o mestre, é você que vai atrás da cura, né? Você quer, você vai correr atrás e vai achar, sabe? Jonas, como eu tive uma influência espiritual desde cedo, pelo menos eu achei pra mim, eu sempre entendi um pouco o que eu deveria fazer. Uhum. Mas
Durante muito tempo eu fazia daqui pra fora, não daqui pra dentro. E eu senti um pouco daquela resistência que eu mencionei, de que difícil. E é fácil culpar o mundo, né? Aí você culpa o mundo, aí você terceiriza. Até o dia que eu cansei. Eu falo assim, existe um momento na minha vida que fala assim, eu cansei. A partir de agora, eu vou fazer tudo que está sob o meu controle. Não significa ser perfeito, mas significa que eu vou fazer tudo que eu posso fazer, parando de dar desculpa. E a partir desse momento, eu comecei a perceber que minha vida mudou da água para o vinho. Eu comecei a ter uma integridade, que eu gosto de falar assim. Integrar o que eu penso, o que eu vivo o máximo possível. E existia uma grande desconexão entre esses dois mundos, porque a gente tem uma intimidade que poucas pessoas conhecem, né? Quão importante é isso? Essa integridade? Cara, isso é muito importante. Para falar a verdade, na nossa tradição, existe uma compreensão de que a mente no seu processo de purificação passa por 3 fases. Uma fase que é chamada de tamas, uma fase que é rajas e uma fase que é sattva. Isso que você está me descrevendo é o salto de tamas para rajas. Quando a pessoa ela elimina da vida dela a autoprocrastinação, a autossabotagem, sabe? E é uma coisa assim muito nobre, que, né, que quando vem, ela vem e traz assim muita energia, muita prosperidade, muita luz, sabe? A sua energia mesmo, as pessoas olham você e veem uma outra pessoa completamente diferente, né? Escuto demais isso. Pois é. Você tá completamente diferente. Eu cheguei até a perguntar, mas eu era triste antes? Meu irmão respondeu, sinceramente, era. Ele falou assim. Porque às vezes a gente não se percebe, né, na nossa tristeza, né? É normal, mas esse é um momento muito, muito bonito, né, da vida, assim, sabe? Inclusive, né, eu sei que você faz a prática de gelo também, né? Sim. O gelo ajuda muito na passagem de tamas para rajas. É mesmo, Jonas? Porque existem, falando sobre essa prática, né? Essa prática, quando ela é feita nos Himalaias, ela não é feita nessa pegada do esporte, onde muitas vezes é uma compensação por um esforço físico que a pessoa realizou. Ela é feita do calorzinho da cama. Você tem que sair do calorzinho da cama e entrar direto no Rio Ganges. E ali naquele calorzinho da cama, às 4 horas da manhã, você entrar no Rio Ganges, que está congelando, a mente ela precisa vencer esse estado de estagnação. O dia começa com você entrando no gelo. Você pensa, vencendo, né? Então você já sai dali sendo um vencedor. E, assim, curiosamente, né? Que você fez isso, essa prática, né? Durante vários meses. e curiosamente, você também não sai de lá pra sauna. Ou pra, né? Tipo assim, quentinho. Não, você sai de lá pro templo molhado pra cantar. Uau. E você se seca cantando. Você se reenergiza, se cantando, esquenta. Exato, Nossa. Aí dali você toma um chá, e quando acaba você pode tomar um chazinho quente, você tá entendendo? Então esse momento onde você não tem tempo ruim, sabe, pra nada, você decide, na verdade, tomar as rédeas da sua própria vida, é um momento espiritual muito importante e talvez uma das mensagens principais que o mundo precisa receber hoje, sabe? É muito fácil a gente culpar todo mundo, é muito fácil a gente dizer, né, que o Brasil, a sociedade tá tudo torto, sabe? É crise disso, crise daquilo, a culpa é da minha mãe, a culpa é... Muito difícil a pessoa decidir que ela vai mudar a vida dela, sabe? Muito verdade. difícil. Jonas, queria te agradecer pela gentileza de você ter vindo, pelo seu tempo, te parabenizar pelo trabalho que você faz, que eu acho maravilhoso. E queria deixar a oportunidade de você deixar uma última mensagem para quem está escutando a gente. Minha última mensagem. Não tem nada de errado com você. Você não é uma pessoa com defeito, nem existe um problema grande demais na sua vida que você não consiga superar. A verdade é que dentro de cada um de nós existe uma força infinita, uma possibilidade, sabe, de viver em paz no momento presente. E tudo depende de uma decisão interna. Depende, sabe, de você olhar para si mesmo e decidir que você vai olhar para você da mesma maneira que você olha uma árvore, que você olha um pássaro, que você olha um cachorrinho às vezes na calçada, onde tudo que existe dentro dessa natureza é lindo. E essa mesma beleza existe em você da forma como você é.
todo o processo, toda a autocondenação, tudo que você já ouviu falar, todas as críticas que você recebeu da infância, todas elas são menores que você. Então, se essa mensagem faz sentido para você, você busca essa conexão interna e faz a sua vida mudar. Om Namah Shivaya. Não vou falar nada que eu costumo falar. Beijo pra você e até a próxima semana e reflete. Obrigado, Jonas. Valeu.